Antes de você me julgar e não querer me ouvir a respeito do que falo, eu te digo, ao menos experimente o que irei dizer para depois tirar suas próprias conclusões. Agora, se você tirou todas essas conclusões, me fale nos comentários o que você achou disso, em vez de apenas me julgar antes de experimentar. É fácil tirar conclusões antes de ver o que é, mas te digo que isso não é justo, pois como você pode me dizer se uma laranja é doce ou azeda antes de prová-la? Mas vamos lá. Eu irei falar vários motivos para crer em Cristo, mas primeiro tenho que falar quem é Ele. Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro, ou seja, o sacrifício pelos nossos pecados, ou seja, erros. Agora irei falar o que ele fez. Ele curou enfermos, paralíticos, cegos, surdos, coxos, expulsou demônios, andou sobre as águas, acalmou a tempestade, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, ressuscitou mortos, como seu amigo Lázaro, curou um cego de nascença, curou 10 leprosos e muito mais. Agora irei falar o que ele ensinou: amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, se colocar no lugar do próximo, perdoar os inimigos, não julgar os outros, ensinar a orar para não cair no pecado e para que a vontade de Deus seja feita, buscar o reino dos céus em primeiro lugar, a regra de ouro, que é fazer aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você, amar os inimigos, perdoar o irmão, não importando o que ele fez ou quantas vezes isso ocorra, ter humildade como virtude, alertar sobre o perigo de ter o dinheiro como uma das suas buscas em vez de buscar a Deus, orar em secreto para não ser visto pelos homens e não se achar diante deles, ser luz do mundo, ser sal da terra, o valor do desapego, o valor do nascer de novo, o mandamento do amor, a importância da verdade e de reconhecer sua situação para mudar sua vida, orar em conjunto, a parábola do bom samaritano para ensinar a ser bom, não apenas religioso, a vigilância espiritual, o reino de Deus é para todos, mas não para tudo, ou seja, quem peca com frequência e não pede perdão não entrará no seu reino, o perigo da avareza, o poder da fé, mesmo que pequena, a humildade para alcançar a grandeza, a advertência contra a infidelidade, o dever de carregar sua própria condenação e sofrimento infligido pelos homens, a parábola do filho pródigo, que mostra o quanto Deus te ama, mesmo que você já tenha pecado, e que te honra pelo reconhecimento do seu erro, a promessa da vida eterna. Ou seja, os ensinamentos de Jesus Cristo são centrados em amor, perdão, fé, humildade e o reino de Deus. Ele destacou a importância de amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, ensinando que o perdão, mesmo aos inimigos, é fundamental. Jesus incentivou a oração sincera, a confiança em Deus em vez das riquezas, e a busca do reino de Deus em primeiro lugar. Ele usou parábolas para ilustrar verdades espirituais e ensinou que o maior no reino de Deus é aquele que serve aos outros com humildade. Jesus alertou sobre os perigos da hipocrisia, da incredulidade e do apego às tradições humanas em detrimento dos mandamentos divinos. Ele também destacou a importância de estar preparado espiritualmente, viver em unidade e seguir seus mandamentos, prometendo vida eterna aos que nele acento circunflexo M. 1. Fontes históricas cristãs ** Novo Testamento. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, escritos no primeiro século, narram a vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus. Além dos evangelhos, as cartas de Paulo também são fontes valiosas, sendo algumas delas datadas de apenas 2 décadas após a morte de Jesus. Escritos de apóstolos e padres da Igreja, documentos de líderes cristãos dos primeiros séculos, como as cartas de Inácio de Antioquia e as obras de Clemente de Roma, mencionam Jesus e confirmam a fé cristã baseada em sua vida e obra. 2. Fontes históricas seculares Flávio Joséfo, este historiador judeu do século I menciona Jesus em suas obras, Antiguidades Judaicas. Ele se refere a Jesus como um homem sábio, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos e menciona também Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo.
Asterisco Tácito, um dos maiores historiadores romanos, em seus Anais, menciona Jesus, a quem ele chama de Cristo, e a perseguição de seus seguidores sob o governo de Nero, confirmando a crucificação de Jesus por Pilatos. Asterisco Suetônio, outro historiador romano, menciona Crestus, uma referência a Cristo, em relação aos distúrbios causados por judeus em Roma, durante o reinado de Cláudio. 3. Arqueologia asterisco. Embora não existam artefatos diretamente associados a Jesus, a arqueologia tem corroborado muitos detalhes dos evangelhos, como a existência de cidades mencionadas neles, Cafarnaum, Betsaida, etc., e práticas culturais e religiosas da época. Descobertas como o osso do calcanhar de um homem crucificado, encontrado em Jerusalém, fornecem evidências físicas da prática da crucificação, conforme descrito nos evangelhos. 4. Evidências indiretas asterisco. Asterisco impacto na história, o rápido crescimento do cristianismo no século I e a disposição dos primeiros cristãos em sofrer perseguições e até o martírio por sua fé indicam que eles acreditavam firmemente na existência e ressurreição de Jesus. Asterisco literatura apócrifa, escritos não canônicos, como o Evangelho de Tomé, e outros textos gnósticos, apesar de não serem considerados fontes confiáveis, também mencionam Jesus e indicam sua influência duradoura em diferentes grupos religiosos. Agora, sem mais delongas, irei falar por que você deve acreditar e por que deve abandonar sua religião. Eu sei que você crê na religião que crê por vários motivos, como por ser o que você aprendeu desde criança, e pode ser difícil aceitar que tudo isso seja falso só porque um desconhecido disse. Mas te digo, ninguém tira essas conclusões da própria cabeça, mas sim porque há provas evidentes, e eu as tenho. Também sei que você crê no que crê por simplesmente sentir que pertence a algo, que tem um lugar nesta vida. Mas você já parou para pensar se o lugar onde você pertence é o lugar certo? Tire essas conclusões não porque alguém da mesma religião te disse, mas sim pelas evidências. Eu também sei que você já experimentou sua própria religião por suas experiências de vida com ela, mas te digo, se você só experimenta maçã e não come brócolis, apenas porque não sabe se é ruim ou bom, você está tirando conclusões precipitadas. Você precisa de provas. Agora, se você me perguntar, então, qual é sua prova, eu cito profetas do cristianismo, como Brandon Briggs, pastor dos Estados Unidos, que previu o atentado a Trump, ou Regiane Maciel, que previu a queda do Boeing que caiu em São Paulo. Todos eles previram porque o Deus dos cristãos e judeus lhes mostrou e lhes disse. Mas se você me disser, mas os adivinhos também preveem, eu respondo que não é Deus que lhes diz, pois quem garante que esse espírito não tirou suas próprias conclusões? Quando é Deus, ele fala de sua própria boca ou através de seu Filho, que é Jesus. Agora, se mesmo assim você não crê, então te digo, experimente, ore mais ou menos assim, Deus, Yahvé ou Yod-Ri-Vav-Ri, se esse tal Cristo que é Jesus é realmente o único caminho e salvação, que isso ocorra em tantos dias ou em tal dia, como um mendigo pular na minha frente e dizer que Cristo é o caminho. E espere que ele fará. Se ele não fizer, é porque sabe que você realmente não duvida que Jesus é o Cristo, mas sim nega que ele seja.